Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Eu sou o pastor Fagner Silva e você está no quadro Mulheres da Bíblia. Devido às condições do nosso estado de Pernambuco, nós vamos falar hoje da mulher de Ló aqui, certo? Nesse espaço, nesse ambiente, eu quero convidá-lo para estarmos juntos. Quem nunca ouviu falar, da frase dita por Jesus, lembrai-vos da mulher de Ló? Contudo, quem era essa mulher e o que podemos aprender com ela? Não encontramos na Bíblia seu nome, por isso chamaremos como a Bíblia chama, mulher de Ló. Vamos lá? Vamos falar sobre a mulher de Ló. A esposa de Ló tem muitas lições preciosas a nos ensinar, embora a Bíblia fale muito pouco sobre ela. Se esta mulher casou-se com Ló antes do seu chamado, ou do chamado do seu tio, melhor dizendo, ela teve grandes privilégios, pois ela presenciou a intimidade de Abraão com Deus. Onde Abraão chegava, querido, ele construía um altar de adoração a Deus. Como seu esposo acompanhou Abraão, eles puderam então desfrutar desta bênção de ver Abraão cultuar a Deus e fazer então as suas ofertas a Deus. Vejamos então algumas lições positivas que nós aprendemos com a mulher de Ló. Primeiro, é que ela tinha a bênção de caminhar com alguém que tinha direção de Deus. Veja que coisa maravilhosa. Veja o que diz a palavra de Deus em Gênesis 12, verso 4. E partiu Abraão com o Senhor e como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Então veja, quando Deus chamou Abraão para que este fosse para uma terra em que ele lhe mostraria, Ló foi também com a família. Enquanto caminhava, Ló observava os ensinamentos do seu tio, Abraão, o pai de todos aqueles que creem. Não temos como provar se Ló já era casado, mas é bem possível que sim, devido ao número de pessoas e bens que lhe seguia, que estava com ele. A mulher de Ló estava andando com a família de fé, que caminhava debaixo da direção de Deus. Isso é uma bênção muito grande. É maravilhoso caminhar com alguém que tem a direção de Deus, com alguém que teme a Deus, que ouve a voz de Deus, que tem promessas de Deus, que tem comunhão com Deus. E que era também amigo de Deus. Veja que privilégio maravilhoso tinha essa família. Devemos valorizar uma boa companhia e ir com aqueles com quem Deus está. Mais do que nunca, querido, nós precisamos valorizar isso. Você estar perto de pessoas que têm um estreito relacionamento com Deus é muito importante. Seu relacionamento com Deus faz de você uma bênção para outras famílias? Essa é uma pergunta importante que você precisa responder, tá bom? Em segundo lugar, elas tinham a bênção de ter uma família próspera. Isso mesmo, veja o que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 13, verso de número 5. E também Ló ia com Abraão e tinha rebanhos, vacas e tendas, tudo no plural. Deus havia abençoado Ló com riquezas, por ele ter seguido Abraão. A prosperidade de Abraão transbordou para o sobrinho. Aleluia, que benção, não é? A família havia crescido materialmente. Eles tinham servos e muitos animais. É bênção de Deus, quando nós temos recursos financeiros em abundância, desde que esses recursos eles sejam usados para o serviço do reino de Deus. Em terceiro lugar, querido, a bênção de ser alvo da misericórdia de Deus. A Bíblia fala, lá em Gênesis capítulo 19, em especial do verso 15 ao 17, que os anjos foram até a casa de Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher, toma tuas duas filhas, que aqui estão, e não fique nesta cidade, porque esta cidade será destruída. Só que eles se demoraram lá na cidade, então os varões pegaram a família pelas mãos, em especial a mulher de Ló, e levaram para fora da cidade. Levaram então, tirando para fora daquela cidade. E aconteceu, diz a Bíblia, que quando tirou eles da cidade, e o anjo disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em nenhuma dessas campinas, mas siga para que você não pereça. E aí a Bíblia diz lá em Gênesis 19, verso 26, que a mulher de Ló olhou para trás e ela ficou convertida numa estátua de sal. Queridos, embora Deus tivesse agido com misericórdia para com a família da esposa de Ló em diversas ocasiões,
ela não enxergou a providência de Deus. Deus estava salvando o seu lar da destruição, mas ela não notou isso. Mesmo assim, Deus agiu salvando-os através de um anjo que pega-os pelas mãos, mostrando que a misericórdia de Deus vai muito além da percepção humana. Eles não perceberam a misericórdia de Deus, mas o anjo então pegou pelas mãos e levou para fora da cidade. Infelizmente, a esposa de Ló não gostou de ser forçada a deixar a cidade de Sodoma e Gomorra para trás. Desobedecendo então a voz do anjo, ela olhou para trás e se tornou numa estátua de sal. Vejamos agora 3 lições negativas da vida da mulher de Ló. Em primeiro lugar, querido, ela não atendeu a voz do anjo de Deus. A esposa de Ló se revelou uma mulher vulnerável, suscetível às influências, propenso ao mal, tendenciosa a satisfazer a sua natureza carnal. Ela não obedeceu à voz de Deus. Ela preferiu voltar-se para o que estava perdendo, a contemplar aquilo que iria ganhar. O seu coração a enganou e a levou à morte, pois a Bíblia diz que enganoso é o coração. É um perigo quando temos um coração dividido entre Deus e o mundo, igual a tantos que quase se salvam e outros que começam bem, mas infelizmente terminam mal. É extremamente necessário que você blinde seu coração contra não apenas as raposas, mas também das raposinhas do mundanismo. Sim, aquelas coisas que te afastam de Deus aos poucos. Mas pastor, como é que eu faço isso? Primeiro, querido, sujeite seu coração ao controle de Deus. Segundo, obedeça a voz de Deus. Porque só podemos manter o nosso coração limpo, puro, se nós estivermos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Em segundo lugar, ela foi uma mulher contaminada pelos costumes do mundo. A esposa de Ló fez péssimas escolhas. Por que não dizer, ela fez escolhas perigosas. Note que o fato de ela ter andado com alguém que temia Deus e ouvia a voz de Deus não lhe deu nenhuma garantia, pois esse conhecimento não lhe manteve longe das escolhas que a levou a uma estátua de sal. Ló e sua família fizeram suas tendas nas proximidades, queridos, de Sodoma e Gomorra. Sua mulher se apegou tanto, mas tanto a este povo promíscuo que perdeu a sua salvação. Ela escolheu Sodoma em seu coração. Suas filhas também escolheram noivos que eram homens incrédulos. Sua desobediência a transformou em uma estátua de sal. Ela foi alvo da misericórdia de Deus, mas ela não mudou seus valores. Ela menosprezou os avisos de Deus, o cuidado de Deus. Faltou-lhe então juízo e espírito manso para portar-se com seriedade diante do contexto em que ela estava vivendo. Mergulhada de saudade pelo ambiente pecaminoso em que ela vivia, ela desobedece então à voz de Deus e olhou para a cidade na hora que deveria avançar, olhar para frente. A palavra olhou nesse texto aqui vem de uma palavra hebraica que significa esquadrinhar, olhar atentamente, considerar com prazer. Seu coração, querido, estava na cidade pecaminosa. De que forma as mulheres hoje têm olhado para trás à semelhança da mulher de Ló? Lembre-se que nada é mais perigoso que influências erradas. De que maneira você é influenciada? Medite nisso, tá bom? Em terceiro lugar, ela deixou um péssimo exemplo para suas filhas. Péssimo exemplo. Os descendentes de Ló foram feitos de incestos praticados maliciosamente pelas suas filhas. Geraram então o povo moabita e o povo amonita. Essas duas nações, desde o começo, se tornaram idólatras e inimigos do povo de Deus. Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A esposa de Ló não passou isso para suas filhas, que não confiaram seu futuro na mão de Deus e seguiram então o seu próprio coração e o seu próprio entendimento. A mulher de Ló foi uma mulher omissa que permitiu a desobediência, a zombaria e a moralidade dentro do seu próprio lar, queridos. Portanto, analise profundamente suas atitudes e o seu coração. Você vive perigosamente, pondo em risco valores e princípios por ceder a atrações passageiras e pecaminosas? Que atrações têm tentado você?
Você já parou para pensar que as concessões que você faz para os desejos pecaminosos influenciam diretamente o seu marido, o seu filho, a sua família? Que concessões, que concessões você precisa fazer ou deixar de fazer para edificar o seu lar, para edificar e santificar a sua casa? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Você acabou de ouvir mais um quadro Mulheres da Bíblia.